Problemas no Planeta Azul. Tradução Anderson Bezerra. O céu estrelado enfeitava a noite, mas Derek nem notou. Sua cabeça estava ocupada com muitas dúvidas. Por que eu tô aqui? Será que Deus existe? Será que Ele se importa? Por que nós somos tão pobres? Aos 15 anos, Derek já se sentia como se tivesse 50. Estava cansado de perguntas sem respostas. Derek parou no cruzamento, olhou para os dois lados e então, querendo chegar logo em casa, pedalou em direção à sua rua. E aquele momento mudou sua vida para sempre. Chamem o cirurgião, precisamos de uma radiografia. Não achei a veia dele. Derek acordou no meio de uma confusão. Luzes fortes ofuscavam sua visão. Ele ouvia as vozes agitadas da equipe médica, sentia agulhas espetando seu corpo e sua perna queimava de dor. Enquanto os enfermeiros o levavam apressadamente para o centro cirúrgico, Derek só pensava em uma coisa: por que eu? Levem o garoto para a sala de cirurgia. Vamos ter que amputar a perna dele se quisermos salvá-lo. Aguente firme, rapaz! Rápido, ele está ficando inconsciente. Então, tudo ficou escuro. Derek nem imaginava que naquele exato momento a resposta para sua pergunta era justamente o que motivava um conflito que não podia ser visto por nenhum ser humano. Este menino é uma perda de tempo, doutor. Concentre-se, doutor. Ele já era. Não dê ouvidos a eles, você consegue. Uma batalha havia começado nos bastidores. No comando das forças das trevas estava Satanás, com a energia de um general. Dava ordens cruéis a seus servos que estavam ao redor. Tente chegar mais perto, distrai aquele enfermeiro. Perto da cabeceira da cama, o comandante das forças da luz olhava com ternura e amor para o inconsciente Derek. Aguente mais um pouco, seja forte. Calmamente, o comandante Jesus dava instruções a seus anjos. Ora consciente, ora não, Derek sentiu o desespero surgir. Sem poder se aproximar do garoto, os anjos maus tentavam atingi-lo com seus gritos, dizendo coisas horríveis. Não vale a pena! Desista! Não adianta! Morra de uma vez! Depois de um tempo, aqueles gritos começaram a invadir a mente semiconsciente de Derek. Por um momento, Derek quase cedeu. A dor era muito grande. Então, quase sem querer, uma oração há muito tempo esquecida começou a sair de seus lábios. Pai nosso, que estais no céu. Imediatamente, Jesus chegou mais perto de Derek, inclinou-se e sussurrou ao ouvido do garoto. Continue, meu filho, não desista. Vou responder a todas as suas perguntas. Derek começou a ter pensamentos de esperança e sentiu então a paz encher seu coração. A pressão sanguínea está estabilizando. Ok, vamos então iniciar o procedimento. Sua respiração foi se acalmando, a dor diminuiu e a anestesia finalmente fez efeito. A cirurgia foi bem sucedida, mas os meses seguintes foram difíceis para Derek. Isso não vai doer nada. Ai, ai.
Dores fantasmas, enfermeiros nem sempre bem-humorados e longas sessões de fisioterapia eram desgastantes e desanimadoras. Às vezes, o desespero quase dominava o garoto. Sua vida tinha mudado tanto. Nunca mais eu vou poder jogar basquete. Nenhuma garota vai gostar de alguém como eu. Por que comigo? Outras vezes, ele fervia de raiva. Vou acabar com aquele motorista que me atropelou. Um tempo depois, Derek recebeu alta do hospital e precisou aprender a andar com uma prótese. Isso é tão difícil. Você está indo muito bem, Derek. Derek sempre pensava naqueles momentos antes da cirurgia. Lembrava-se da agonia e do desespero, mas também daquela voz suave que acalmou seu coração. Se eu pudesse ouvir aquela voz de novo. Tenho tantas perguntas. Meses mais tarde, Derek caminhava com dificuldade, voltando da escola quando viu uma grande tenda armada em um dos terrenos vazios da rua. Sejam bem-vindos! O que será isso? Curioso, ele resolveu entrar. Derek ficou impressionado logo que o pregador começou a falar. Você já se perguntou por que existe tanto sofrimento no mundo? Era como se ele estivesse lendo a mente de Derek. A Bíblia tem as respostas. Quando Derek prestava atenção, era como se tudo ao redor desaparecesse. A história começa há muito tempo atrás. Enquanto o pregador falava, a imaginação de Derek disparava a 1000 por hora. Era como se ele tivesse viajado através do tempo e do espaço e chegado a um lugar diferente de tudo que conhecia. O céu era um lugar de paz e beleza, indescritíveis, mas nem tudo estava perfeito como deveria ser. Quem Jesus pensa que é para ficar mandando em nós? As coisas poderiam ser muito melhores se eu estivesse no comando. Talvez você tenha razão, Lúcifer. Inesperadamente, uma nota de discórdia rompeu aquela cena tranquila. Espantado, Derek escutava o pregador contar o que aconteceu em seguida. Lúcifer, o líder dos anjos, tinha inveja de Jesus. Por que Deus o favorece? Pensava Lúcifer. Por que eu não poderia estar no comando? O pregador descreveu a guerra que houve ali como resultado, então, da rebelião de Satanás. O nome de Lúcifer significa portador de luz, mas ele escolheu se tornar Satanás, o inimigo de Deus. Vou tirar Deus do seu trono. O pregador descreveu a guerra que houve ali como resultado da rebelião de Satanás. Derek imaginou aquele terrível conflito. No fim, Jesus e seus anjos fiéis venceram. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e vieram para a terra. De repente, surgiu uma questão na mente de Derek. E o pregador respondeu então a essa pergunta silenciosa de Derek, explicando que alguns cidadãos do universo não tinham certeza de que Deus havia sido justo ao expulsar Satanás, pois Derek achava por que Deus não destruiu todo mundo? Deus permitiu que Satanás revelasse o seu verdadeiro caráter, para que todos vissem quem realmente ele era. E a história continua no planeta Terra. Deus havia criado esse jardim especialmente para Adão e Eva, os primeiros seres humanos. O Criador amava caminhar com eles por esse lugar ao entardecer. Um dia, Eva chegou perto demais do único lugar ao qual ela jamais deveria ir. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já havia dito que o fruto daquela árvore era proibido. De repente, a mulher ouviu a voz melodiosa de uma linda criatura. Era Satanás disfarçado.
Coma o fruto, Eva. Está delicioso. Deus nos permitiu comer do fruto de qualquer outra árvore, mas disse que morreríamos se comêssemos desse aí. Que absurdo! Deus sabe que esse fruto tornará você tão esperta quanto ele. E se você comesse, veria que Deus não é nada justo. Na verdade, aquele era um teste para os primeiros humanos. Isso é delicioso mesmo! Será que eles escolheriam confiar em seu Criador e obedecer a ele por amor? Eva comeu o fruto e assim não passou no teste. Quando encontrou Adão, Eva insistiu para que ele também comesse daquele fruto. Experimente! Adão também fracassou no teste. Ele comeu o fruto. De repente, os olhos do casal foram abertos e pela primeira vez, eles sentiram medo. E o pecado entrou no mundo. Desde aquele dia no jardim, a Terra, este planeta azul e seus habitantes sofrem as consequências da escolha de Adão e Eva. O pregador explicou também que Deus se apresenta em 3 pessoas diferentes: Deus o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Esse conceito se chama Trindade. Cada um deles tem uma função, mas agem em conjunto motivado pelo amor. A Trindade já tinha um plano para resolver o problema do pecado. Muito antes da criação do mundo, a Trindade decidiu o que faria se o homem tomasse a terrível decisão que Adão e Eva acabaram tomando. A perfeita lei do universo foi quebrada, e somente alguém que estivesse à altura dessa lei poderia tomar o lugar dos transgressores. Jesus era a saída. Ele poderia contestar os argumentos distorcidos de Satanás e assim libertar a humanidade. O plano de resgate foi então colocado em ação. O resultado do pecado é a morte, e eu não consigo suportar a morte dos meus filhos. Vou tomar o lugar deles, eu vou morrer para que eles possam viver. Mas agora alguém precisava contar a boa notícia. Alguém como Enoque, que era fiel a Deus e foi recompensado ao ser levado ao céu sem morrer. E também Noé, a quem Deus usou para salvar pessoas e animais do dilúvio. Abraão, o amigo de Deus, também foi um mensageiro da boa notícia de que um grande resgate estava a caminho. Ele, seu filho Isaque e seu neto Jacó são os patriarcas da nação de Israel, que foi escolhida por Deus para compartilhar esse plano de salvação com o mundo. Quando foi escravizado pelos egípcios e forçado a fazer o trabalho mais pesado, Israel parecia ter sido abandonado por Deus. Vá trabalhar, hebreu! Mas eles não tinham sido esquecidos. Moisés era um israelita que tinha sido criado como um príncipe. Ele matou um egípcio que estava maltratando um israelita e por isso fugiu para o deserto. Tire suas sandálias, você está em terra santa. Muitos anos depois, Deus falou com Moisés. O Senhor apareceu em forma de fogo no meio de um arbusto e chamou Moisés para resgatar seu povo, a nação de Israel. Deus enviou pragas sobre o Egito e depois de uma série de milagres, Israel foi libertado da escravidão. Moisés guiou o povo em direção ao Oriente, onde havia um lugar especial separado por Deus para ser seu lar. Esse lugar era conhecido como a Terra Prometida. A primeira parada deles foi o Monte Sinai. Lá, Deus apareceu para todo o povo, israelita, como uma nuvem de fogo. Impressionado, o povo se inclinou com reverência e adorou seu Criador e Libertador. Deus pediu que Moisés subisse o monte. Lá, entregou a ele 2 tábuas de pedra. Esta é minha lei, e eu escrevi com o meu próprio dedo, e ela os orientará. Obrigado, Senhor! Aqueles 10 mandamentos simples, mas profundos, são as mesmas regras de amor que Deus usa para governar o universo. Por meio de Israel, ele estava compartilhando esses princípios com o mundo caído.
Era plano de Deus que Israel fosse um exemplo para as outras nações e que, pela influência desse povo, todos pudessem também ser parte do reino de Deus. Olha só o que Deus está fazendo por Israel. É maravilhoso! Se Israel tivesse sido fiel em seguir os mandamentos, continuaria sendo abençoado com saúde, riqueza e felicidade. Infelizmente, muitas vezes Israel escolhia outro caminho. Quando adoravam ídolos, brigavam entre si e cometiam adultério. Ó Baal, faça chover! Repetidas vezes, Deus permitiu tempos de fome e seca na terra, como um meio de convencer o povo de Israel a mudar de vida. Deus até mesmo deixou que outras nações invadissem Israel, destruíssem suas cidades e levassem seu povo cativo. Finalmente Israel entendeu a mensagem. Eles deixaram de adorar ídolos e começaram a honrar a Deus e sua lei. Infelizmente, o povo começou a pensar que sua obediência e seus sacrifícios eram a solução para o problema que separava o homem de Deus. Os judeus não entenderam que o verdadeiro salário ou pagamento pelo pecado é a morte. Leis e sacrifícios são importantes, mas não são capazes de tirar o pecado do mundo. Mas ainda havia esperança. O único que poderia pagar o preço pelo pecado estava prestes a vir, só que de um jeito bem diferente. Certa noite, Jesus nasceu em uma manjedoura, o lugar em que se colocava comida para os animais. Ele não é lindo? É sim, Maria. Na infância, Jesus já demonstrava o amor de Deus ao mundo com seu jeito de ser. Está com sede? Quando se tornou adulto, Jesus começou sua obra de salvar a humanidade depois de ser batizado em um rio. Isso mostrou ao universo sua completa entrega a Deus. Este é meu filho amado. Deus se agradou muito do que Jesus fez. Agora Satanás estava desesperado. Sabia porque Jesus estava aqui. O inimigo precisava levar Jesus a quebrar a lei de Deus. Assim, ele seria apenas mais um pecador e não poderia pagar o preço pelo pecado. Temos que impedi-lo. Um dia, quando Jesus estava sozinho no deserto, fortalecendo-se espiritualmente em oração, Satanás tentou enganar Jesus e levá-lo a pecar. Adore a mim e eu darei tudo isso a você. Se Satanás tivesse conseguido, teria frustrado o plano divino da salvação. Mas Jesus não vacilou. Vá embora, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Jesus nos deixou o exemplo quando derrotou Satanás, com base no poder de Cristo. Qualquer ser humano também pode vencer. Usando o poder de seu Pai Celestial, Jesus fez muitos milagres. Levante e ande. Eu não vim para anular a lei de Deus, mas para levá-los a entender o seu verdadeiro sentido. Jesus também deixou claro que seu objetivo não era abolir a lei divina. Mas nem todas as pessoas a quem Jesus veio salvar o aceitaram. Satanás as levou a pregar Jesus em uma cruz. Jesus poderia ter salvado a si mesmo, mas ao dar a sua vida, estava pagando o preço pelo pecado de toda a humanidade. A morte de Jesus também mostrou ao universo o verdadeiro caráter de Satanás. Satanás é mau, mas Deus é somente amor. Mas esse não era o fim. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Depois de passar algum tempo com seus seguidores, Jesus foi para o céu e prometeu voltar para terminar sua missão de resgate. Esse mesmo Jesus vai voltar. Depois daquela pregação, Derek mal conseguia dormir. Eu quero saber mais. Ele não parava de pensar naquela promessa. Esse mesmo Jesus vai voltar. Em breve, meu garoto. Em breve, agora descanse um pouco. No dia seguinte, Derek foi um dos primeiros a chegar à reunião. Ele estava ansioso para ouvir a pregação.
Depois que Jesus foi para o céu, seus discípulos foram encarregados de espalhar a verdade sobre tudo o que tinha acontecido. Mais uma vez, Derek rapidamente viajou para dentro da história em sua imaginação. Os primeiros cristãos compartilharam sua fé com coragem, mas nem sempre foi fácil. Derek se imaginou junto dos primeiros cristãos, quando se empenhavam em falar de sua fé. Contudo, a mensagem simples do Evangelho foi vista como uma ameaça às tradições religiosas da época. Os seguidores de Jesus logo tiveram que enfrentar chicotadas, tempestades, Tenham coragem, Deus vai nos salvar! e até mesmo a morte. Depois de vários anos, os cristãos acabaram sendo aceitos na sociedade. Até mesmo o imperador romano Constantino chegou a apoiar o cristianismo, se bem que ele pode ter feito isso por razões políticas. A religião cristã agora é aceita em todo o Império Romano. Depois que a perseguição acabou, surgiu um perigo ainda maior: seguir as tradições humanas em lugar da Bíblia. Não faz diferença em que dia você adora. Alguns cristãos ajustaram suas normas para se encaixar nos padrões do mundo. A perseguição não tinha destruído a fé cristã, mas Satanás não desistiu. Afinal, o que tem de tão especial no sábado mesmo? Tem razão, o domingo é melhor para mim. Além disso, foi no domingo que Jesus ressuscitou, não foi? Constantino teve mais uma ideia. Já que o primeiro dia da semana era o dia de culto para os adoradores do sol, ele acreditava que o cristianismo poderia se adaptar a esse costume. Em 321 d.C., ele decretou que o descanso do sétimo dia, lembrete divino do término da criação, fosse no domingo. Desse jeito vai ser melhor para todos o descanso no sábado. Será no domingo, a partir de agora. Com o tempo, o Império Romano acabou virando história e o sistema religioso tomou seu lugar. A bênção, Santo Padre. Primeiro você deve jurar fidelidade a mim. A Igreja Romana exigia submissão, tanto de príncipes quanto de plebeus. Mas nem todos os cristãos cederam às imposições da Igreja Romana. Devemos permanecer fiéis a Deus. Sim, mesmo se perdermos tudo. Não demoraria muito para que a perseguição começasse outra vez. Nos Alpes suíços, os valdenses lutaram bravamente por seu direito de adorar a Deus conforme a Bíblia, o que incluía a guarda do sábado no sétimo dia. Homens como John Huss foram valentes pregadores. Eles traduziam a mensagem do Evangelho para a língua do povo. Finalmente, as pessoas entendiam a boa notícia de que Jesus pagou o preço pelo pecado da humanidade. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. John Huss acabou sendo morto por ser fiel a Deus, e isso mostrava quanto a Igreja de Roma estava longe de Deus. Em uma pequena vila na Alemanha, Deus estava preparando um jovem chamado Martinho Lutero para uma grande missão. Ó Deus, se o Senhor me salvar, vou servi-lo por toda a minha vida. Mas ele ainda tinha muito a aprender. Lutero achava que se praticasse boas ações e estudasse bastante a Bíblia, seus pecados seriam perdoados. Mas, mesmo tentando fazer o bem o tempo todo, não se sentia em paz com Deus. Um dia, enquanto estava ajoelhado, Lutero escutou uma voz. O justo viverá pela fé. Daquele momento em diante, Lutero passou a pregar a boa notícia de que uma pessoa não precisa fazer nada de bom para ser aceita por Deus. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Confiem nele e não em suas supostas boas ações. A salvação acontece quando cremos que Jesus tomou nosso lugar. Lutero se opôs ousadamente aos falsos ensinos dos padres. Um dia, ele escreveu todos os seus argumentos e colocou na porta de uma igreja para que todos pudessem ver. Os líderes religiosos decidiram destruir a obra de Lutero. Lutero é um herege, ele precisa ser impedido. Eles o declararam inimigo da igreja.
A igreja levou Lutero ao tribunal e exigiu que ele admitisse que aquilo que tinha escrito e ensinado estava errado, mas Lutero permaneceu firme. Eu não posso, nem vou voltar atrás. Não desistirei. Deus me ajudará. Lutero continuou escrevendo. Ele traduziu a grande parte da Bíblia para a língua alemã. Seus escritos contribuíram para um grande reavivamento religioso em lugares como Suíça, Jesus é a verdadeira fonte da salvação. Holanda, Tenham fé, irmãos. Inglaterra e toda a Europa. Todos esses reformadores acreditavam que a Bíblia, que havia perdido seu lugar para as tradições humanas, deveria ser honrada novamente, como a verdade divina para a humanidade. Jesus se entregou como resgate para todos. Em 1798, o sistema religioso romano perdeu muita influência quando o Papa foi preso na Revolução Francesa. Pelo menos os protestantes, ou seja, aqueles que não concordavam com a igreja dominante, ficaram livres para adorar como acreditavam ser correto. Infelizmente, nem todos os protestantes mantiveram a fé. Algumas igrejas protestantes continuaram a praticar vários costumes e tradições da Igreja Romana. Quando um grupo de cristãos conhecido como puritanos se posicionou contra isso, foi perseguido. Para fugir da perseguição na Europa, os puritanos navegaram para a América, nos séculos XVI e XVII. Na América seremos livres para poder adorar a Deus corretamente. Mal posso esperar. Uma nova nação foi fundada com o princípio de liberdade religiosa, com liberdade e justiça para todos. Derek não perdeu nenhuma reunião. Seu coração vibrava com a coragem dos reformadores ao enfrentar a perseguição. Será que Jesus me ama de verdade? Sim, Derek, eu amo você. Você nunca vai agradar a Deus. Ele queria muito ter fé como Lutero e também a certeza de que seus pecados realmente tinham sido perdoados. Certa noite, o título do sermão chamou muito a atenção de Derek. O que aconteceu no céu em 1844? Quero muito saber. Derek se assentou mais à frente dessa vez para não perder nenhuma palavra. Algo diz que a mensagem vai ser muito boa. Ansioso, Derek prestou atenção quando o pregador explicou como a profecia bíblica predisse várias coisas que deveriam acontecer antes do retorno de Jesus à Terra. O terremoto devastador de Lisboa em 1755. Vejam o que Deus revelou por meio dos profetas. O dia escuro que aconteceu em 19 de maio de 1780. A lua vermelha naquele mesmo dia e a grande queda de meteoritos em 13 de novembro de 1833. Todos esses acontecimentos levaram as pessoas da época a refletir sobre o que poderia estar acontecendo no planeta Terra. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um homem chamado Guilherme Miller descobria coisas maravilhosas ao estudar sua Bíblia. Será que é isso mesmo? É inacreditável. Quando Miller estudou a profecia bíblica de Daniel 8,14, descobriu que o período de tempo mencionado deveria acabar em breve. Depois de bastante estudo, Miller e vários outros concluíram que isso significava que Jesus estava retornando à Terra em 1844. Jesus voltará daqui a poucos anos. Ele começou a contar para todos aquilo que havia aprendido. A notícia se espalhou rapidamente e muitas pessoas se prepararam para aquele acontecimento maravilhoso. No dia predito, os seguidores de Miller esperaram para ver Jesus aparecer no céu. Não vai demorar. Finalmente vamos pro lar. Mas Jesus não voltou naquele dia. Profundamente decepcionados, muitos milleritas, foi assim que eles ficaram conhecidos, abandonaram a fé.
Mas alguns continuaram estudando a Bíblia em oração, tentando descobrir onde Miller e tantos outros tinham errado. Para a surpresa e alegria deles, descobriram que a profecia de Daniel não falava do retorno de Jesus à Terra, mas sim do início de uma obra especial no céu. Então Miller tinha acertado a data. Sim, ele só estava errado sobre o que era para acontecer naquele dia. Obra especial? O que isso significa? Quando o pregador terminou, Derek estava com tantas dúvidas que mal podia esperar pela próxima reunião para aprender mais. Na reunião seguinte, quando Derek se assentou, uma batalha invisível começou ao seu redor. Derek, ouça com muita atenção. Não acredite em nada disso! É tudo mentira! Era uma disputa por sua mente. No fim, as forças da luz venceram. Quando Derek prestava atenção ao sermão, parecia que um véu estava sendo removido diante de seus olhos. Em pensamento, Derek parecia ver o próprio céu. No tempo predito na profecia de Daniel, em 1844, Jesus iniciou uma obra especial no céu. Maravilhado, Derek ouviu o pregador explicar que em 1844, Jesus começou uma nova fase em seu ministério celestial. Essa seria sua última obra antes de retornar à Terra. Essa obra tinha que ver com juízo. Ao ouvir a palavra juízo, Derek se encolheu todo. Mas, quando o pregador continuou, Derek se sentiu aliviado e feliz com a aplicação. Esse julgamento é uma boa notícia. Satanás diz que Deus não é justo. O juízo que está acontecendo hoje na sede de governo do universo, que é o santuário, é a chance que Satanás tem de provar seus argumentos para todo o universo. Outros planetas observam com atenção para ver se Deus foi justo ou não. Satanás diz que Deus não tem o direito de salvar as pessoas que reconhecem seus pecados e pedem seu perdão. De acordo com sua própria lei, eles merecem morrer. Satanás exige que os seres humanos paguem o preço por seus pecados, mas Jesus se levanta no santuário e diz: basta, não esqueça o que eu fiz. Meu sangue pagou o preço pelos pecados deles. Deus é justo! Sim, ele pagou o preço! Quando o universo entender tudo o que Deus fez pela humanidade, todos vão concordar que ele tem o direito de salvar aqueles que aceitarem Jesus. Quando forem mostradas todas as evidências e Deus tiver provado sua justiça, o caso será encerrado. O veredito é decisivo. Então Jesus voltará para levar seu povo para o lar. Está na hora de terminar o resgate. Derek ficou emocionado ao pensar na volta de Jesus. E tem mais! Ele escutava atentamente o pregador continuar. Desde o fim daquele período de tempo sobre o qual Daniel escreveu em sua profecia, foram redescobertas outras verdades bíblicas que há muito tempo estavam enterradas debaixo de séculos de tradição. Vejam isso aqui. Não sabia que isso estava na Bíblia. Por exemplo, a maioria das igrejas ensina que, quando alguém morre, sua alma vai para o céu ou para o inferno. Com certeza a tia tá sorrindo para nós lá de cima agora. Mas isso não significa também que ela poderia ver todas as coisas horríveis que acontecem na Terra? Como isso poderia ser o paraíso? A crença na alma imortal leva algumas pessoas a fazer orações para santos que já morreram em vez de orar a Deus. Por favor, me abençoe. Outros tentam falar com os mortos para pedir conselhos. O que eu devo fazer, pai? Mas aqueles que estudam a Bíblia descobrem que a morte é como um sono e quem morre descansa na sepultura.
Veja, aqui diz que os mortos não sabem de nada. Quando retornar, Jesus vai despertar os que o aceitaram. Isso é uma boa notícia. Muitas pessoas ficam bem interessadas na visão de João em Apocalipse 14, na qual 3 anjos são descritos voando pelo céu. O primeiro anjo convida todos a adorar a Deus e a se preparar para o juízo. Adorem o Criador, o juízo começou. O segundo anjo faz uma advertência contra as religiões que não ensinam toda a verdade. Encontrada na Bíblia, ele as chama de Babilônia. Babilônia será destruída. Miller e seus amigos anunciaram fielmente as mensagens dos 2 primeiros anjos. Jesus está voltando para julgar o mundo. Saiam da Babilônia, façam a vontade de Deus e guardem seus mandamentos. Ao estudar a mensagem do terceiro anjo, as pessoas descobriram que ela é um convite para que todos façam sua escolha. Adorem o Deus verdadeiro e afastam-se da religião falsa. Quando leram em Êxodo 20 que o verdadeiro descanso do sábado deve ser no 7º dia e não no primeiro, o domingo, elas entenderam que essa escolha também faz parte da decisão. Mas praticamente todo mundo guarda o domingo. Pode até ser, mas o santo sábado nos lembra de Deus e o nosso Criador. Eu escolho obedecer a Deus acima de tudo. O pregador fez uma pausa e disse: Pode ser que algum dia, muito em breve, cada um de nós tenha que tomar essa decisão. Derek ouviu com atenção o pregador explicar o que isso significava. De acordo com a Bíblia, estamos vivendo no tempo daquele terceiro anjo. Nesses últimos dias da história, cada um de nós deve decidir se vai adorar a Deus da maneira como ele nos mostrou na Bíblia, ou seguir o restante do mundo por um caminho diferente. Ao se aproximar a volta de Jesus, o mundo será dominado pela incerteza e confusão. As pessoas vão tremer de medo com o colapso da economia. Eu tô falido! E o crime aumentará cada vez mais. Passa a grana, rápido! Até a natureza vai parecer fora de controle. Quando a situação continuar piorando, as pessoas vão se perguntar: o que está acontecendo? Acho que Deus está bravo com a humanidade. Nos gabinetes do governo e nas ruas, o povo e seus representantes vão querer leis que obriguem as pessoas e até países inteiros a buscar a Deus. Nosso país deu as costas para Deus. Se o governo não fizer nada, seremos destruídos. Tudo isso é culpa sua. Você provocou a ira de Deus ao adorar no sábado em vez do domingo. Muitos vão culpar aqueles que se recusarem a honrar o dia obrigatório de adoração pelas coisas terríveis que estarão acontecendo no mundo, mas alguns reconhecerão que tudo isso é sinal da volta de Jesus. Estava tudo predito na Bíblia. É verdade, Jesus está voltando. Quem for fiel decidirá obedecer a Deus acima de tudo, mesmo que isso signifique quebrar as novas leis religiosas. Devemos obedecer à lei de Deus, custe o que custar. Sim, Deus sempre teve seus fiéis, ainda que fosse um grupo pequeno. Enquanto o povo de Deus luta pela vida em um mundo enlouquecido, Satanás e seus anjos reforçam seus ataques. A batalha espiritual no Armagedon começou. Satanás e seu exército ainda tentam desesperadamente enganar a humanidade. Querem levar mais pessoas para o lado das forças do mal. Você não tem saída. Seus pecados são muito graves. Deus abandonou você. Todo aquele que crê em mim será salvo. Sentindo insegurança e medo, os fiéis serão tentados a desistir, mas eles se lembrarão da promessa de Jesus.
O coração deles se encherá de alegria quando se lembrarem de que seus pecados foram perdoados. Assim enfrentarão o futuro sem medo. Deus nos salvará. Jesus pagou o preço. Nesse tempo, aumentará a ira de Satanás contra os fiéis seguidores de Jesus. Então ele vai sugerir uma solução definitiva para os problemas do mundo. Mate todos eles. Destrua esses rebeldes. Quando o povo de Deus for condenado e estiver cercado, vai parecer que eles não têm saída. Senhor, socorro! De repente, uma pequena nuvem aparecerá no oriente. É Jesus que está voltando. Esconda-nos! Não consigo suportar! Os seguidores de Satanás fugirão de medo, pedindo que as montanhas desmoronem sobre eles para que não tenham que encarar o olhar penetrante de Jesus. Mas os fiéis vão pular de alegria. Jesus chegou! Papai! Que saudade, filha, que eu tenho de você. Um forte terremoto abrirá as sepulturas do povo de Deus e os salvos serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos nos últimos dias e os que ressuscitarem vão subir juntos e encontrar Jesus nas nuvens. Eles irão para o lar. O povo de Deus passará 1000 anos no céu. Famílias serão reunidas. Antigos amigos se reencontrarão. Que bom ver você aqui. E perguntas serão respondidas. Por que a Cris não está aqui? Venha comigo, eu vou lhe explicar tudo. Somente Satanás e seus anjos serão deixados vivos na terra. Eles ficarão vagando pelas ruínas do planeta destruído, sozinhos, com seus pensamentos. Ao fim dos 1000 anos, Jesus e todos os seus seguidores voltarão para a terra. Aqueles que não quiseram aceitar a Jesus sairão de suas sepulturas para sofrer as consequências de seu pecado. Vamos, ainda podemos vencer. Satanás vai liderar a grande multidão de perdidos para um último ataque a Deus e seu povo. Então cairá fogo do céu, e a terra será purificada de toda mancha de pecado. O mal será destruído para sempre. A guerra acabará. Então Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde a humanidade viverá para sempre em alegria e paz com seu Criador. Lágrimas escorreram pelo rosto de Derek no fim daquela reunião. Suas dúvidas acabaram. Cada pergunta foi respondida. Ele inclinou a cabeça e fez uma oração silenciosa. Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador. Obrigado por perdoar meus pecados e pagar o preço por minha vida. Paz e alegria encheram seu coração. Derek se lembrou do motorista que causou aquele acidente e o levou a ter a perna amputada. Por um instante, a antiga raiva quis reacender, mas logo foi superada pelos sentimentos de amor e perdão. Se Deus foi capaz de perdoar, também posso perdoar aquele motorista. Naquele momento, Derek decidiu que encontraria aquele homem algum dia e falaria do amor de Jesus para ele. Eu o perdoo. E quero lhe dizer algo a mais. Quando Derek saiu da reunião naquela noite, ele pensou como seria entrar pelos portais do céu ao lado daquele motorista. Derek teria uma perna nova e ambos teriam um coração transformado por Jesus, seu Salvador. Bem-vindo ao lar. Você pode aceitar Jesus agora. Querido amigo, alguma vez você já se sentiu como o Derek no começo da história? A vida pode ser muito difícil às vezes, não é? Você provavelmente já teve vontade de levantar as mãos e gritar: eu só queria me divertir um pouco. Então você tenta fazer tudo o que o mundo acha divertido, mas a alegria dessa diversão não dura muito. Essas coisas só deixam a gente se sentindo mal e com a consciência pesada. Mas não era para ser assim. Deus deseja muito mais para você. Ele quer que você seja feliz agora e aproveite todas as maravilhas do céu no futuro. O pecado causou muitos problemas.
Porém, Deus tem um plano. Desde que Eva deu a primeira mordida no fruto proibido, Deus está sempre pronto a nos salvar. Na Bíblia, em João 3,16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você pense que isso não se aplica a você, pois já errou demais para merecer a salvação. Bem-vindo ao clube. Nenhum de nós é perfeito, nem aqueles que acham que são boas pessoas. Esta é a boa notícia. Você pode vir a Jesus do jeito que é, com seus erros, pecados, com a vida cheia de problemas. Ele vai recebê-lo com um grande abraço. Mesmo assim, você não precisa se consertar primeiro. Esse é o trabalho de Jesus. A sua parte é reconhecer que é pecador, confessar seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Ele vai fazer o resto, até mesmo colocar no seu coração a vontade de segui-lo aonde quer que ele vá. Você quer começar uma vida completamente nova com Jesus Cristo? Então não espere mais. Se você deseja aceitar Jesus como Salvador, só precisa falar com Deus do fundo do coração, mais ou menos assim: Querido Deus, eu errei. Sou um pecador, mas peço perdão pelo que fiz. Sei que não posso salvar a mim mesmo, mas acredito que Jesus já pagou o preço pelo meu pecado quando morreu na cruz. Creio que ele ressuscitou e agora está preparando um lugar para mim no céu. Aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Por favor, perdoe meu pecado e venha morar em meu coração. Eu lhe entrego minha vida. Obrigado, Senhor. Viu? É fácil. Não precisa de palavras difíceis ou rituais complicados. Apenas fale para Deus que você quer segui-lo. Depois, prepare-se. Tudo vai ficar muito melhor. Confie em mim. Eu passei por isso.